Ontem eu recebi 7 vezes o vídeo do Mauro Secura sobre a história lá dos 9 motivos para repensar a sua profissão. E eu estou saindo para o trabalho, vou fazer meus atendimentos de coaching e de psicologia, e eu fiquei pensando, puxa vida, e quem assistiu aquele vídeo do Mauro, o que vai fazer agora? O cara vê aquele tanto de transformação tecnológica e tá lá, né? Tô bombando, parabéns, viu, Mauro? Ficou muito bacana seu vídeo. E pensando assim, o que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com essas coisas todas e como de fato eu vou começar a repensar a minha profissão? São 3 coisas que você pode fazer e é isso que eu quero falar para você hoje antes de eu sair para trabalhar. Bom, a primeira delas é essa história de pesquisar essas forças que o Mauro falou, né? Tá na hora de você começar a conhecer um pouco mais. É engraçado que todo mundo usa a internet para tudo, qualquer curiosidade a gente está jogando no Google. Mas na hora que a gente tem pesquisas sérias para fazer, ou seja, como pensar o impacto de alguma tecnologia na minha profissão, muita gente olha e fala assim: ah, não sei como, nem sei como por onde começar, mas você usa o Google para tanta coisa, você usa outros buscadores para tanta coisa. Por que uma hora dessa você não consegue virar e falar qual a relação de drones com direito? Existe? Drones com jornalismo? Drones com a psicologia? Também não sei. A gente tem que começar a pesquisar, por exemplo, drones com a psicologia. Será que existe? Eu sei que já existe, por exemplo, com robôs que a gente chama de chatbots, inclusive já sendo implantadas. Daquele tipo que você acorda de manhã, começa a falar bom dia para sua máquina, para o seu assistente pessoal, e ele já começa a te analisar. Ai, Júlia, eu não gostei do seu bom dia. O que será que está acontecendo com você? Tipo, realmente como funciona um bom psicólogo que começa a fazer perguntas quando sente que tem alguma coisa não está legal. Então, olha só, a primeira ideia é essa, comece a aprofundar um pouco mais nessas forças. Além disso, a outra ideia que eu estou usando muito dentro dos processos de coaching e no consultório e na metodologia do design do futuro é mais ou menos o seguinte: tente descobrir a sua expertise básica. Expertise básica, isso mesmo. Não é exatamente a sua profissão, mas você ir além da sua profissão e entender em que você é muito bom. O exemplo que eu te dou é exatamente o que eu passei a usar para mim. Eu tenho uma formação muito ampla, mas o mais importante agora é te contar assim, o que eu faço? O que eu acho que eu entrego de diferente? Eu ajudo pessoas e empresas a se transformar na sua melhor versão, vendo oportunidades diante das incertezas do futuro. Isso aí. Eu te ajudo a pensar o futuro e, junto com isso, eu te ajudo a ver o que é que você pode ir fazendo para se tornar a sua melhor versão. Então, isso não necessariamente tem a ver com uma profissão, embora eu seja psicóloga, embora eu seja coach, embora eu seja administradora, mestre em administração, com um monte de outras experiências. As pessoas não querem saber mais exatamente a minha formação. E nesse momento que a gente está falando que essas tecnologias estão chegando, a gente está falando que muitas das profissões elas estão mudando. Então, mais do que a profissão em si, é o que você veio fazendo ao longo da vida. Peraí, isso ninguém vai tirar de você. Toda a sua expertise, aquilo que você aprendeu a fazer muito bem, ela pode ser repensada em determinadas coisas. Mas olha lá, quando o Mauro vira e fala assim, tudo que a tecnologia veio fazendo e que, na verdade, isso não vai gerar nenhum pânico, porque não vai acabar com os empregos, quer dizer, na verdade, vai mudar e aparecer outros empregos, Mauro, eu não vou concordar tanto com você. O que eu acho que a gente está vivendo agora é o que a gente chama de taylorismo digital. É uma mudança muito mais bruta para isso que é o campo profissional, aquilo que você realmente se forma para. Então, esse é que é o momento que não tem precedentes, não tem nada na história parecido com isso, porque a gente está entrando com a automação naquilo que foi apertar parafuso, no que foi força física, para alguma coisa que agora é força mental. E aí, não é exatamente como inteligência, como muitos estão colocando, mas de uma certa automação. Aí você vai pensar assim, mas a minha profissão realmente corre o risco de ser automatizada? Eu sou médico. Pois é isso que eu estou chamando de taylorismo digital. Dá uma pensada se durante o processo todo do atendimento de um médico, vamos colocar clínico, não tem algumas etapas ali que realmente podem ser automatizadas. Pensa o que é um diagnóstico num primeiro momento. O médico vai te fazer um monte de perguntas, ele está seguindo um protocolo, ele tem que ir checando várias informações. Isso não poderia ser feito por uma máquina?
Um diagnóstico não poderia ser feito por uma máquina? E aí eu vou voltar no Mauro, né, Mauro? O IBM Watson não está fazendo, não é isso? Ele não vai checando as informações e buscando novas informações a partir de determinadas coisas? Então, a gente, de fato, quando a gente começa a pensar nessa automação, de fato, todas as profissões podem ter processos automatizados. E aí é que a coisa começa a complicar. Então, as ideias das profissões e o que a gente faz em cada profissão, primeiro, ela pode realmente acabar com empregos, ela pode realmente não ser automaticamente surgir outra coisa tão rápida, e aí a gente precisa saber no que a gente é bom dentro dessa história toda. Então, nesse segundo momento, é descobrir realmente aquilo que você faz. Decomponha o seu dia a dia, faça ele como um processo. Entenda ali, eu faço diagnóstico, eu sei ouvir o cliente, eu sei identificar exceções. O que é que, por exemplo, enquanto médico, eu faço de melhor? E aí tem coisas interessantes, porque de repente você é um médico, mas na verdade você é um gestor de hospital. Então, será que realmente sua expertise está na medicina? Está no conhecimento, a gente não vai descartar isso. Tem um conhecimento da medicina. Mas o que está em jogo para a gente agora é o quê? É que realmente você pode ser bom gestor, embora você tenha se formado para medicina. Então, é nesse momento aí que a gente vai fazer, assim, bastante diferença se a gente souber em que a gente é bom, não ficando muito preso à ideia própria da profissão, mas o que eu faço com os meus conhecimentos da minha profissão. Esse é o segundo passo. E aí, o terceiro é você voltar naquelas forças que você começou a pesquisar e entendê-las nesse processo seu. Quer dizer, nesse dia a dia, né, eu acordo, vou lá, faço atendimento, acolhimento, eu faço diagnóstico, eu faço prescrições, faço um monte de coisa. O que é que realmente a tecnologia disso tudo que eu estou investigando pode impactar? E aí tem um risco danado, porque a gente descobre que quando a gente tem uma expertise em alguma coisa que é muito rotineira, é muito do processo, cuidado, porque quanto mais rotina, mais chance de ser automatizado. Aí você está com um probleminha. Você está se tornando expert em uma coisa que a máquina pode e irá tirar a sua função. Então, é a hora que a gente começa a falar assim, hora de repensar em outras coisas que eu posso ser bom e que eu não fui observando ao longo da vida. Um exemplo típico, né, que a gente fala de uma profissão que aí não é tanto de formação, mas é uma profissão que vai se dando no dia a dia, por exemplo, o call center. Né, que é um atendimento, oi, tarará. As pessoas já se comportam como máquinas, não é? De certa forma, elas têm scripts para aquilo. Não tem um script? Corre o risco de ser automatizado. Essa que é a história. Então, a primeira coisa, não vem com essa história que comigo não garra, não. Que comigo nada vai acontecer, que a minha profissão sempre teve credibilidade, que a minha profissão é séria no mercado, que a minha profissão tem status. Para com isso. De verdade, qualquer profissão será impactada, ok? Então, nada de preguiça. Vamos fazer boas pesquisas. Vamos fazer pesquisas nessa tal de internet, da vida digital, igual o Mauro falou. E vamos fazer pesquisa também aonde, gente? Na gente. Está na hora da gente pôr a bola no chão e começar a pensar. Pensar um pouquinho mais e observar um pouco mais. Afinal, em que eu sou bom? Beijo!